hoje sobre começar bem e terminar mal. Vamos falar hoje sobre sair da dependência de Deus. Se queremos ser salvos, temos que vigiar e muito, para não perdermos a nossa salvação. Levante aí sua Bíblia, você que achou, Eclesiastes 2:4. Em o nome do Senhor Jesus, é a tua voz que nós queremos ouvir, ó Deus. Dela nós dependemos. Nada nesse mundo nos faz tão bem como a tua palavra. Nenhuma outra voz se compara com a tua. Tua voz é que nos dá segurança. Fala conosco, meu Pai. Faz as pessoas que o Senhor vai salvar, faz elas entenderem a palavra, que elas entendam perfeitamente. Sim, meu Senhor, que elas te ouçam. Usa a minha boca, não deixe eu falar o que não é para ser falado, mas tudo o que elas precisam ouvir, que nós precisamos ouvir, que o Senhor fale, meu Pai. Que nada atrapalhe esse momento. Repreenda o espírito da distração, do sono, mas que todos possam dar atenção à tua palavra. Amém. Graças a Deus. Acharam? Eclesiastes 2:4. Olha aqui para mim, por favor. Você quer ser salvo mesmo? Dê atenção à palavra de Deus, por favor. Não converse, não durma. Você já viu uma pessoa quando está na cozinha com uma faca bem afiada, trabalhando ali, fazendo a comida? Todo cuidado é pouco, senão o dedo vai embora. Você já viu uma pessoa no trânsito com um celular e você passa pela pessoa e você vê que a pessoa está dando bobeira no trânsito, porque está ligada no celular, você buzina, a pessoa está parada, não viu que o sinal abriu, o carro está saindo da pista, e muitos perdem a vida, porque não deu atenção para o trânsito, e foi fatal. Há quem já morreu, há quem não cuidou do corpo, e está pagando muito caro. Agora imagine o cuidado que nós temos que ter com a nossa alma. Se você ama a sua alma, se você quer a salvação da sua alma, dê ouvidos à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é que vai trazer segurança para você. Nós vivemos num mundo tão mau, tão perverso, tão perdido, mas habitamos aqui seguros se estamos firmes na palavra de Deus. Então esse momento é sagradíssimo. Esse momento é o mais importante do culto. Então ninguém andando, ninguém tirando a atenção de ninguém, para que possamos ser abençoados com a voz de Deus. Vamos começar aqui em Eclesiastes, que diz assim, Eclesiastes 2:4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para quem? Para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para quem? Para mim, prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém.
que é que ele diz aí? Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olha para mim, por favor. Dá raiva de ler isso aqui, tá? Porque ele não começou assim. Salomão, quando começou, ele começou pedindo a Deus condições, sabedoria para cuidar do povo. Quando ele começou com humildade. Ele começou levantando o altar. Ele começou dizendo para Deus: eu não tenho condições de cuidar desse povo, me dê sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido dele, que Deus deu riquezas como a nenhum outro homem. Não houve nem haverá ninguém que teve tanto quanto Salomão. Um homem que arrebentou financeiramente, mas se arrebentou espiritualmente. O problema não foi o começo dele. O problema foi ele tirar uma coisa que você nunca pode tirar da sua vida. Nunca. Uma coisa que eu nunca posso tirar da minha vida. Sabe o que é? A dependência de Deus. O altar. Eu louvo a Deus pelo altar. O altar sempre está me chamando para a avaliação. O altar está sempre dizendo que eu sou ser humano e preciso de Deus. O altar está sempre me chamando para continuar o mesmo do início. Quando Salomão começou a pensar nele, a querer tudo para ele, não negou o que os olhos pediu, e começou a fazer construções, e começou a ter mulheres, 300 esposas, 700 concubinas, 1000 mulheres, o vazio começou a aparecer. Se você ler a história de Salomão, você vai ver que era um rei muito sábio, muito rico, mas muito vazio. Muito vazio. Se perdeu. Com tanta sabedoria, com tanto dinheiro, ele se perdeu e se arrebentou. Chegou a trocar Deus por outros deuses e fez tudo errado. Que vergonha, que tristeza quando nós lemos a queda dele, a destruição dele. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se nós não vigiarmos com nós mesmos, nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa vontade. A nossa vontade, ela é muito perigosa, porque ela está contaminada por causa do pecado. Então, a maioria das vezes nós pensamos que algo é bom para nós, e isso é muito mal. Quando você está bem espiritualmente, você está conseguindo se vencer. Quando você está mal espiritualmente, a sua vontade começa a prevalecer, e sem perceber, você começa a se distanciar de Deus. E é aquilo,
se distanciou de Deus, começa a se aproximar do mal. E é tudo que o mal quer, que façamos a nossa vontade para nos arrebentarmos lá na frente. Abra sua Bíblia aí em Lucas 10:17. Coloca o 17. Eu queria que você entendesse bem isso aqui. Salomão começou mal? O problema foi o começo? Não. Então você tem várias pessoas que começaram bem, mas de repente começaram a se perder, começaram a conquistar, começaram a achar que não precisavam mais depender de Deus, e aí começou a se afundar. Mas vamos aprender dentro desse assunto uma coisa muito forte aqui. Lucas 10:17, acharam? E voltando os 70 com quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Olha para mim, por favor. Veja, pense no que aconteceu, nisso que nós acabamos de ler. Jesus dá autoridade para 70 discípulos dele irem pregar o evangelho, e eles vão, e quando chegam nas cidades, demônios manifestam, pessoas são curadas, o poder de Deus se manifesta, bênçãos para tudo que é lado, o diabo sendo envergonhado, e eles voltaram pulando de alegria, felizes, e disseram: Senhor, no teu nome até os demônios nos se submeteram, até os demônios caíram de joelhos. Só precisava ver o que aconteceu naquela euforia, naquela alegria toda. Jesus fala uma coisa aqui, ó, e disse-lhes, o que é que Jesus disse? Eu via Satanás como raio cair do céu. Olha para mim, por favor. Você quer que as pessoas vejam você caindo? Você quer que Deus veja você caindo? Você já viu pessoas caírem? Eu também já. Dá tristeza, dói. O diabo, ele começou a ter pensamentos de querer ser mais do que Deus. Se ele fosse humilde, ele chegaria para Deus e pediria ajuda. Senhor, me ajude, eu estou com os pensamentos ruins. Mas o orgulho não deixou, e ele começou a alimentar esse pensamento, essa cobiça de fazer um trono acima de Deus. Ele quis um trono acima de Deus, ele quis ser mais do que Deus. O que ele quis, ele conseguiu? Não. O diabo tem um trono acima de Deus? Não. O diabo perdeu Deus. Ele não tem o que queria, ele não tem paz, ele não tem luz, ele não tem perdão, ele não tem misericórdia, ele tem trevas, ele tem maldade. Por quê? Porque ele perdeu Deus. E Jesus, naquele momento que os discípulos estavam alegres, naquele momento que os discípulos estavam felizes, Jesus lembrou de Satanás. Jesus lembrou que Satanás estava cheio de luz, que Satanás estava muito bem, andava no brilho das pedras, mas não vigiou com um pensamento, e começou a alimentar aquele pensamento, e aquele pensamento, e aquele pensamento, e por causa daquele pensamento, ele se desgraçou, e hoje não tem perdão para ele, hoje não tem misericórdia para ele. Ele já foi condenado. Ele hoje, Satanás quer dizer adversário, hoje ele está do outro lado. Hoje ele é caçador de almas. Sabe o que é que ele quer hoje? Derrubar. Sabe o que é que ele quer hoje? Lutar
para ter a nossa alma de volta. Isso é o que ele faz todos os dias. Luta dia e noite em busca de almas. Ele mudou de lado. Se ele pedisse ajuda, se ele fosse humilde, se ele repreendesse aqueles pensamentos, ele não teria se perdido. Eu louvo a Deus porque eu aprendi no começo da minha fé a repreender os pensamentos do diabo. Quando o diabo vem com algum pensamento, eu não dou asas, eu não fico pensando, eu não fico dando corda, eu não fico alimentando, porque eu sei que aquele pensamento veio do diabo para me fazer mal, e eu tenho que me cuidar. Tem muita gente caída, ou não? Tem muita gente caída. Tem muita gente na lona. Tem muita gente que foi usada por Deus, que foi instrumento na mão de Deus, que era um exemplo de cristão, e hoje você não vê mais nada de Deus na pessoa. O mal tirou tudo, perdeu Deus, perdeu tudo. Então Jesus viu aquele momento que os discípulos estavam radiantes, aquele momento que os discípulos estavam, felizes demais, e Jesus disse: eu vi Satanás, hein? Eu vi ele cair. A queda foi muito feia. Eu vi ele desabar. Ele caiu rápido como um raio. Eu vi ele cair. Em outras palavras, coloque a barba de molho, vigie. Aí Jesus continua no 19, dizendo que deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões. E ele termina no 20 dizendo que a alegria deles não deveria ser por mandar demônios embora, por ver demônios de joelhos, por ver pessoas sendo curadas, mas por ter o nome no céu, no livro da vida, por ter a alma salva. Essa é a sua alegria. A sua alegria é porque a sua alma está salva. Você já resolveu o problema que ninguém pode resolver por você. O problema da sua alma ninguém pode resolver por você. Ou ela está salva ou ela está perdida. E por mais perdida que ela esteja, por mais suja que ela esteja, por mais errado que você esteja vivendo, não tem caso perdido para Deus. Ele só não pode ajudar o orgulhoso, mas todos os humildes Ele ajuda. Ele ajuda a levantar, Ele restaura, Ele lava, Ele limpa, porque Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não criou o ser humano para o ser humano e para o inferno. A Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do perverso. Sabe a pessoa mais perversa, a pessoa mais cruel? Deus não tem prazer quando ela morre, porque a alma dela vai para o diabo. E Deus não quer ninguém sofrendo eternamente com o diabo. Ninguém. Deus quer o ser humano que Ele criou, e Ele vive em função do ser humano, porque Jesus até hoje intercede por nós. Se Deus pensasse só nele, morreria todo mundo. Mas Ele pensa em nós. Ele cuida de nós. Eu estou vendo mais um ano terminando. Eu estou agradecendo tanto a Deus, tanto, porque mais um ano passou e Ele me guardou. Aconteceram tantas coisas, Ele me protegeu, nos protegeu. Nós estamos aqui. Diante de tantas coisas, nós estamos aqui. Mas cuidado com os pensamentos do diabo, porque quando ele começa a trabalhar para você pensar só em si, quando ele começa a trabalhar para você se desviar do altar da dependência de Deus, é um perigo. Um perigo. Eu louvo a Deus porque
essa visão da dependência dele é que nos ajuda a ficar de pé. Esse entendimento de repreender os pensamentos do mal é que decide a nossa vida. Amém? Eu tenho entendimento disso. Para eu permanecer de pé, eu preciso repreender os pensamentos do diabo. Ele sopra, ele fala, ele tenta. Quantas vezes você não sentiu vontade de vir na igreja e foi naquele culto que você foi abençoado? Quantas vezes você estava cansado e nem ia ler a Bíblia, mas uma palavra te abençoou? Quantas vezes você estava, quase dormindo e você, meu Deus, não orei, e você levantou com sono mesmo e foi orar, e aquela oração te deu força. Se nós fizermos o que temos vontade, nós vamos nos arrebentar. Nós estamos no final do ano. Se avalie, pense: esse ano eu fiz mais a minha vontade ou a de Deus? Eu vou terminar esse ano agradando a mim ou agradando a Deus? Porque sempre deu errado para o ser humano querer fazer a própria vontade. Quanto mais você quiser fazer a sua vontade, menos a sua vontade de ser feliz vai ser realizada. Quanto mais você pensar em você, mais você vai sofrer. Pode ter fama, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, pode ter tudo. Quanto mais você pensar em fazer a vontade de Deus, mais seguro você vai estar, mais feliz você vai estar, melhor você vai estar. Hoje é um dia de nós nos derramarmos. Coloca essa frase aí, ó. Coloca aí na tela, lê alto aí. Quanto mais faço o que eu quero, mais tenho o que eu não quero. Essa é a realidade do ser humano. Olha bem para mim agora, para você entender o que eu vou te falar, por favor. A sua vontade, quando você faz, te dá prazer. É bom na hora. O problema não é na hora, o problema é depois. Quando fazemos a nossa vontade, é gostoso na hora. Mas depois vem a queda, e depois dessa queda, as consequências. A vergonha, ela aparece. É muito triste quando você vê uma pessoa perdendo tudo de Deus. O diabo hoje não tem mais nada de Deus, nada. Não tem um pouquinho de luz, não tem um pouquinho de paz, só tem perturbação. Pode ver, onde tem diabo, onde tem demônio, só tem confusão, só tem trevas, só tem sofrimento. E você? Quanto tempo você tem de igreja? Como você está espiritualmente? Você já entendeu o valor da sua alma? Você já resolveu o seu maior problema? Você já está salvo? Ou você é aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja só querendo resolver seu problema e fica girando. E quer porque quer alguma coisa, ó. Isso, o negócio é isso aqui, ó. O Espírito Santo, a meditação na palavra, a comunhão com Deus, e nada é a mesma coisa. Pensa, hoje é dia de entrega. Hoje é dia de almas serem salvas aqui. Hoje é dia de você perguntar para Deus: o que está faltando eu te entregar? Hoje, para Deus não existe o ontem, não. Quando Ele fala em Hebreus, hoje
quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus não gosta nem que você fale: eu vou viajar no final do ano, eu vou fazer isso ano que vem. Não, se Deus permitir, eu vou. Se Ele não permitir, eu não vou. Para Ele não é passado nem futuro, é o presente, é hoje. Hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não provoque a ira de Deus como o povo provocou no passado. É tão chato quando você tem um funcionário, uma funcionária, que você fala para eles a mesma coisa várias vezes e não lhe obedece. Não é chato? Não dá raiva? Não dá raiva quando você tem um filho, uma filha, que você fala a mesma coisa: meu filho, já te falei tanto, você nunca acerta, você nunca muda, você nunca me dá ouvidos. Não é chato isso? Não dá raiva? Dá ou não dá? Deus também fica indignado. Por isso que Ele disse assim: jurei que não entrarão no meu descanso, porque não deram ouvidos a Ele. Deus está pedindo sua alma hoje. Deus está pedindo para que a sua entrega hoje seja verdadeira, para que você chegue aqui no altar e entregue tudo que você nunca entregou, toda a sujeira, toda a mentira, toda a prostituição, todos os vícios, todas as mágoas, todos os pecados, e fique livre, e saia daqui cheio de Deus. Essa é a vontade dEle para você. E se você está conseguindo entender o que eu estou falando, é porque Deus quer salvar você. Ele quer salvar você. Só Deus e você e o mal sabe se é sincero ou não a sua oração. O que nós estamos vendo acontecer são coisas fortíssimas. O vento que veio aqui em São Paulo na semana passada foi diferente. Foi pesado. Foi pesado. Não foi uma chuva com vento que levou telhados, não. Foi o dia todo. Fez um estrago. Está começando a ficar comum essas coisas no nosso país. Parece que já estamos vivendo o apocalipse, o final do apocalipse. Parece que já estamos vivendo a grande tribulação. Mas isso não é nada, chega nem perto do que vem pela frente. Deus quer salvar você. Quantos anos você vai viver aqui, hein? Pensa nisso. E se esse é seu último ano, você ficou dentro da igreja e não valeu? De nada se você não se entregou. Mas tem gente que está tão bem espiritualmente, que se for os últimos dias de vida para ela, graças a Deus. Se Jesus voltar ano que vem, graças a Deus. Se ela morrer ano que vem, graças a Deus. Ela não está preocupada com nada. Ela está preocupada só em fazer a vontade de Deus. Não importa se familiares criticam, se pessoas perseguem, não importa. O que importa para ela é que na vida dela é a vontade de Deus que está sendo feita. Você está terminando o ano fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Nunca tire o que da sua vida? Que é isso aqui? O altar. Nunca. Sempre dependa dele. Sempre lembre de como você começou. Lembre de como você começou. Isso vai te abençoar muito. Eu sempre estou lembrando de como eu comecei. Eu sempre estou lembrando. Isso tem me ajudado até aqui. E pode te ajudar também. Porque a hora que a gente se achar alguma coisa, tomamos a rasteira do diabo. A hora que no momento bom abrimos a guarda, o diabo pega uma brecha. Lembra quando Nabucodonosor cercou Jerusalém? Ele ficou um tempão, só esperando a brecha. Quando apareceu a brecha, ele entrou. É assim que o diabo fica, só de olho na nossa vida, esperando uma brecha. Porque ele tem interesse na nossa alma. Ele é caçador de almas. Ele mudou de lado. Eu pergunto para você, ele não tem nada hoje, né? Não tem luz, não tem paz, não tem Deus. Se ele tivesse aceitado a vontade de Deus, ele não estaria melhor hoje?
Sim ou não? Onde é que ele estaria hoje? No céu. Mas ele achou pouco o que Deus fez por ele. Será que não é esse o seu problema? Você olha mais para o que você não tem e esquece do que você tem? Um dia uma senhora falou para mim assim: poxa, bispo, estou tão desanimada, essa semana eu pensei até em sair da igreja, porque de um problema que ela não tinha resolvido. E conversando com ela, eu fiz ela enxergar tantas coisas, e ela saiu agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. Eu fiz umas perguntas para ela, forte. Talvez você está precisando ouvir essas perguntas. Falei para ela: a senhora quer vender seus olhos? Deus me livre. Ah, não quer não? A senhora enxerga perfeitamente, perfeitamente. Tem gente que está cega, só está enxergando. Quer vender uma das duas pernas não? Deus é mais. Está andando perfeitamente, que bom. E esse bracinho direito, quer vender não? Já não estava dando valor a nada, estava só olhando para o que não tinha. O que não aconteceu na sua vida, espera que no tempo certo vai acontecer. Fique em paz, fica bem com Deus. O importante é você ter a sua salvação. Você está salvo? Amém, arrebentou. Você está com a alma correndo risco? Se conserte. Resolva a sua vida com Deus antes que seja tarde demais. É triste ver a situação de Salomão como chegou. É triste ver Lúcifer, que estava lá em cima, hoje está lá embaixo. É triste ver quem andava no brilho das pedras, hoje está na escuridão. É triste. Você sabe o que é o pior do inferno? É Deus não estar lá. Deus não está lá. Eu não sei se Deus está na sua vida, mas se não está, Ele pode entrar. Ele bateu na porta daquela igreja. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Quer dizer, se estava batendo é porque estava do lado querendo entrar. Ele está querendo entrar na sua vida. E se Ele está na sua vida, é porque você continua sacrificando a sua vontade todo dia. É uma guerra, ou não é? Mas com fé em Deus nós vamos conseguir até o final. Vitória não está no começo, a vitória está no final. Eu queria chamar você que o mal está trazendo pensamentos para você desistir da fé, para você trair sua esposa, seu marido, para você fazer besteira. Eu quero chamar aqui na frente você que está deixando de honrar um Deus que você sempre honrou. Eu quero chamar aqui na frente você que não está vigiando, você não está vendo perigo aonde tem perigo, você está voltando a fazer coisas que você tinha parado de fazer. Eu quero chamar aqui na frente você que em várias reuniões Deus tem falado a mesma coisa contigo, mas você ainda está resistindo com a sua vontade. Tem uma coisa que ainda está te distanciando de Deus. Tem uma coisa que você faz que está entristecendo a Deus, apagando o Espírito em você. E Deus está dizendo: larga isso, e sua força está indo embora, e você está cada dia mais preso nisso. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Pegue, por favor. Se você vai subir no altar hoje para cumprir o seu voto, já deixa ele com você. Em um dado momento eu vou chamar você para subir. Mas você que diz assim: bispo,
Eu até comecei bem na fé, mas no meio do caminho eu fui me perdendo. E eu queria me entregar para Deus hoje, eu queria me esvaziar 100%. Queria colocar toda a minha vida nas mãos de Deus, toda. Abra sua Bíblia, Esther 6, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, põe as palavras certas na minha boca e fala com cada uma dessas pessoas, meu Pai, que precisam te ouvir, que querem te ouvir, que têm sede de te ouvir. Dê a direção que elas precisam, que essa palavra possa fortalecer a fé delas e ajudá-las, meu Pai. O Senhor conhece a luta de cada uma, e eu peço que o Senhor me use, mas que todos entendam perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar com eles hoje. Em nome de Jesus, que essas palavras não voltem vazias, porque são as tuas palavras, meu Pai. Amém. Olha para mim, por favor. Nenhuma honra de Deus na vida de uma pessoa é à toa. Deus não honra ninguém por acaso. Não é assim que Deus trabalha. A honra de Deus tem um motivo. Ninguém é honrado por Deus por acaso. A honra de Deus tem um motivo para chegar na vida de uma pessoa. E a honra de Deus, ela chega na hora certa. Preste atenção para você entender. Muitas pessoas invejam a posição que muitos alcançaram, conquistaram. Elas invejam a posição, as conquistas, os bens, as vitórias, mas elas não invejam as lutas que as pessoas travaram para chegar até ali. Elas não invejam o que a pessoa passou, gemeu até chegar à vitória. Ninguém é honrado por Deus facilmente. Ninguém. Deus honra e honra como ninguém. Ninguém sabe honrar tanto o ser humano como Deus. Mas Ele não honra todos. Ele disse: os que me honram, eu honrarei. Existem dois tipos de sofredores. Existem os desobedientes, que sofrem porque não obedecem a Deus, porque não têm temor a Deus, porque fazem o que têm vontade de fazer. E aqueles que sofrem também, mas eles sofrem obedecendo a Deus. Eles sofrem por um tempo, até chegar a hora da honra. Nós vivemos num mundo injusto, difícil, aonde as pessoas, elas não entendem, enquanto você está nesse período aonde você está plantando e não colheu ainda. Então é difícil passar por esses momentos. Por exemplo, José não imaginava que os irmãos iriam vender ele. Chegaram perto até de matá-lo. Venderam ele como escravo. José não imaginava que seria preso. Mas você não vê José murmurando, reclamando. Você vê ele lutando para sobreviver. Mas ele sabia que o que Deus colocou dentro dele ia acontecer. Quem é de Deus, quem é da fé, sabe que Deus tem planos, sabe que no final termina bem confiar em Deus. As pessoas que são de fé, elas sabem que quanto mais sofrem, maior será o testemunho delas.
E enquanto elas estão sofrendo injustiças, calúnias, difamações, perseguições, elas sabem que elas estão plantando fidelidade a Deus no meio da guerra, elas estão plantando confiança, elas estão plantando fé, elas estão confiando no caráter de Deus, nas promessas de Deus, porque elas sabem que vai chegar a hora de Deus honrar. Amém? Elas sabem. As pessoas que são de fé têm consciência que vai chegar a hora delas. Se não chegou ainda, tá bom, Deus sabe a hora certa. Você já colheu alguma fruta que não estava na hora de colher? Eu já passei por isso. Eu já passei de pegar uma fruta e minha mãe disse: não está boa ainda não. E eu peguei, eu não consegui comer. Não era a hora ainda. Eu peguei antes da hora. Ela, com mais experiência, falou assim: não está na hora de pegar ainda, não está boa. Eu: não, mãe, está boa. E eu não esqueço que eu não consegui comer. Até depois de casado. Dia desse tinha banana lá em casa, eu fui pegar uma minha esposa falou: ainda está verde. Eu falei: não, acho que está boa. Foi só um pedaço, dura e amarga. Você acha que você sabe a hora de Deus te honrar, mas Ele é que sabe a hora certa da honra chegar. E se você é uma pessoa de fé, você tem que esperar chegar a hora certa. Mas quando chegar, vai assustar, tá? Quando chega a hora da honra, assusta. José estava preso quando a hora da honra chegou. E ele saiu da prisão para ser governador do Egito. Na hora que chega a honra, não importa onde você está. Você está lutando para sobreviver. Não importa se é no deserto. O deserto floresce, porque floresceu com Abraão. No deserto Isaac fez a diferença. Não importa se você está num lugar pequeno, difícil, mas você está ali lutando para sobreviver. Você não teve medo de começar sozinho, sem dinheiro, num lugar pequeno, e você está lutando, você está talvez começando a sua vida. Deus está vendo você lutando, só você sabe a guerra que está. Não tem problema, no dia que chegar a honra, você vai lembrar desse lugar só para dar testemunho, porque você sabe que você está nesse lugar, mas vai ficar pouco tempo ali, porque cedo ou tarde a honra vai chegar. Eu vou falar uma coisa para você: quando a honra chega, é muito bonito. Se tem uma coisa bonita, é ver a hora da honra, é ver a hora de Deus abençoar, é ver a hora de Deus honrar. Davi estava de trás das malhadas, mas chegou a hora da honra. Samuel foi lá para consagrá-lo, chegou a hora. Quando chega a hora da honra, não importa onde você está, não importa como você está, chegou a hora da honra, acabou. Lembra que Deus disse para Josué, Josué 3:7? Você lembra dessa passagem que ele fala? E o Senhor disse a Josué, coloca aí por favor. O que é que Deus disse? Quando? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que dia começarei a engrandecer-te? Hoje. Olha para mim, por favor. Você não pode perder sua paciência, sua razão, seu ânimo, sua fé, agora que pode estar bem perto de você ser honrado, depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já ouviu. Olá, diz que tem fé em Deus, está chorando, diz que tem fé em Deus, está passando por isso, diz que tem fé em Deus, está sendo humilhado. As pessoas não entendem, mas quando a honra chegar, elas vão se assustar. Compreenda, por favor. Eu não sei quando vai chegar a sua honra,
E se 2026 for o ano de Deus te honrar? E se estiver perto da honra de Deus começar a se manifestar na sua vida? Quando José foi honrado, os irmãos dele não reconheceu ele, porque foi demais o que Deus fez. Foi muito forte o que Deus fez. José não contou com a sorte. José não contou com o empurrãozinho de ninguém, porque quem é da fé conta com Deus, espera em Deus e sabe que quem vai honrar no final é Deus. Amém? Quem é da fé não fica esperando por ninguém. E se alguém te prometeu alguma coisa, se vier, amém. Se não vier, amém também. Mas de Deus é que não vai falhar. De Deus é que vai vir o que você quer. Está dando para você entender? Quando você é uma pessoa de fé, você aguenta as lutas até chegar a sua hora, a hora da honra. Mas é muito lindo quando chega a hora da honra. Quando chega a hora da honra, vão ter uns dizendo assim: ah, foi sorte. Mas você sabe, a estrada que você andou, a luta que você travou, não foi fácil não. Mas na luta você foi fiel ao teu Deus. Na luta você continuou na fé. Na luta você se venceu e saiu melhor de você. Não saiu pior de você na luta ou nas lutas. As guerras não te mataram, não mataram a sua fé. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai fazer história com você. Se você não é de Deus, não tem como Deus fazer histórias com você. Você vê as histórias dos heróis da fé, mas primeiro eles se tornaram de Deus. Quando José passou pelo que passou, ele já era de Deus. Quando Daniel passou pelo que passou, ele já era de Deus. Não pense que Deus vai fazer coisas grandes se você não é dele ainda. Primeiro seja dele, depois ele faz história. Agora eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Tem Bíblia que chama ele de Mordecai, tem Bíblia que chama ele de Mardoqueu. Esté 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, o que aconteceu? Fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão a quem? Do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: o que é que eles disseram? Coisa nenhuma se lhe fez. Olha para mim, por favor, e aprenda uma coisa aqui. Não olhe para a Bíblia agora não. Olha aqui, ó. Escute isso. Mardoqueu viu dois homens tramando para matar o rei, e ele que foi usado por Deus para livrar o rei, e o rei não fez nada por ele. Por que não fez nada? Porque ainda não era a hora de Deus honrá-lo. Não tinha chegado a hora ainda. E às vezes você fica triste por isso, porque você ajudou uma pessoa, fez tudo por uma pessoa ou por algumas pessoas, e essas pessoas foram ingratas com você. Quem vai te honrar é Deus, na hora certa. E um belo dia, o rei não consegue dormir e foge o sono. Porque quando chega a hora de Deus honrar, Ele toca em pessoas, Ele toca em juízes, Ele toca em advogados, Ele toca em clientes que foram embora para voltar, Ele toca em quem tiver que tocar, mas Ele honra. Ele tocou no rei, e o rei não conseguiu dormir. Sabe quando você deita e não consegue dormir? Ele não conseguiu dormir. E ele falou: pega o livro das crônicas e leiam para mim. E quando começaram a ler para ele, disseram assim: olha, Mardoqueu salvou o rei. Ele falou: peraí, isso está registrado, mas o que é que fizeram por Mardoqueu? Nada, rei. Ele: como é que é? Não fizeram nada? Então eu vou fazer.
Só que nessa situação, Mardoqueu estava ameaçado de morte. Assim como José, quando foi honrado, estava na prisão, no dia que chegou a honra para Mardoqueu, ele estava com o povo dele ameaçado de morte por um homem chamado Ramã. Preste atenção para você entender. Até chegar o momento da honra, sobreviva, lute, não fique de braços cruzados, não fique esperando Deus fazer o que você tem que fazer, vá para a guerra. Mas quando chegar a hora da honra, fique tranquilo, porque Deus sabe honrar. Se Ele tiver que tirar o sono de alguém para te abençoar, Ele vai tirar. Se Ele tiver que tocar em alguém, Ele vai tocar. Está dando para você entender? Se Ele tiver que trazer recursos de outro país, de outro lugar, de pessoas improváveis, Ele faz isso. Ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim, parei do versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E quem estava no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? Mardoqueu, na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou que era para quem? Para ele. Assim disse Ramã o rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga uma veste real que o rei costuma vestir, como também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas, à vista delas, aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei desejar o quê? Honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, e como disseste, e faze assim para com o judeu, quem? Mardoqueu, o homem que ele queria o quê? Matar, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste, o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã fez o quê? Retirou-se correndo à sua casa. Como é que ele foi? Triste e de cabeça o quê? E de cabeça coberta. Olha para mim. Na cabeça de Ramã, ele estava dizendo: eu vou matar Mardoqueu. Ele falou: não, vai não, chegou a hora de honrá-lo. Agora é comigo. Toda a sua maldade vai cair por terra. Agora você vai ter que ver a vitória dele. Agora você vai ter que segurar o cavalinho. Ó. Cavalinho. Puxando o cavalinho. E dizendo assim: o rei faz a quem quer honrar. O seu rei é Deus. E na hora que ele te honrar, vai ser bem honrado. E tem gente que não adianta, ela vai ficar triste, ela vai ficar cabisbaixa, mas vai ter que engolir a sua vitória, porque Deus é com você. Deus viu você honrando Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus viu você confiando nele, ouvindo as piores coisas que você já ouviu na vida, mas Ele viu você sendo fiel. Ele viu você honrando Ele. Ele viu você crendo quando todo mundo mandou você duvidar, quando todo mundo mandou você desistir. Ele viu você indo em frente quando tudo estava cooperando para você parar. Ele viu você pedindo paciência a Ele quando você estava para explodir, perder sua razão. Ele viu você buscando forças nele quando a coisa estava feia para o seu lado.
Não é à toa que você vai ser honrado. E quem já está sendo honrado sabe disso. Não foi fácil chegar onde você chegou. Você olha para a sua vida e fala: só Deus para ter me dado forças mesmo. Sim ou não? Só Deus mesmo para ter me sustentado. Você fica assim: meu Deus, onde é que eu tirei tanta força? Mas você que não chegou sua honra ainda, fique tranquilo. Se você é de Deus, quanto mais você sofrer, quanto mais você gemer, melhor. Porque você sabe que maior vai ser o seu testemunho. Vai chegar a sua hora. Fique em pé e diga: vai chegar a minha hora. Fala forte: vai chegar a minha hora. Será que você crê nisso? Olha bem para mim, por favor. Será que você crê nos planos de Deus? Mesmo? Porque se você crê, você não para não. Se você crê, você continua. Falar que está fácil, não está não, porque a vida não é fácil. Pode estar muito difícil. Mas dentro de você, você sabe que Deus é que coloca dentro de nós o querer e o realizar. Você sabe. Você sabe que Deus coloca coisas dentro de você que você fala assim: ai meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? E Ele fala: fica tranquilo, eu que vou honrar. Sou eu que vou abençoar. Nós vamos clamar agora. E eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu sou esse sofredor do início, que vivo desobedecendo a Deus, mas eu quero ser dele a partir de hoje. Mas eu quero também que venha você que diz assim: bispo, eu sou de Deus. Olha bem para mim, por favor. Olha aqui, antes de você sair do lugar, olhe bem para mim. Você que diz assim: bispo, eu sou uma pessoa de Deus. Parece que eu estou dentro de uma lavadora de roupa. Tem horas que eu fico perguntando: como é que Deus permite isso comigo? Já viu lavadora de roupa? Você põe a roupa, ela fica se batendo ali, cada pancada que você tem tomado. Não é assim? Parece que te colocaram dentro da lavadora de roupa. É só pancada para tudo que é lado, mas você está vivo. Daqui a pouco a roupa sai lavadinha, cheirosinha. E se for lavadora e secadora, ainda sai sequinha. Bispo do céu, tem horas que eu fico perguntando: Deus, como é que o Senhor permite isso? O Senhor não está vendo isso não, meu Deus? E Deus está dizendo: estou. É porque na hora que eu te honrar vai ser muito grande. Amém? E enquanto isso, Ele está te amadurecendo, te fortalecendo, te sustentando. Bispo, sou eu. Dentro da lavadora estou eu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você não vai morrer nessa lavadora não. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.